Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber e músico, um monte de coisa, né? A gente vai fazendo tudo aquilo que dá para fazer, que dá vontade de fazer, a gente corre atrás. Só não pude ser astronauta nessa vida, então a gente usa uma camisetinha que tem um astronauta, mas baterista também sou. Vamos lá, gente. Assunto sério hoje, mas quero fazer uns disclaimers iniciais aqui com relação ao tema desse vídeo, que é coronavírus e a fotografia. Então, assim, primeiro ponto. Não sou biólogo, não sou médico, não sou infectologista, não sou das áreas biológicas e médicas. Portanto, não tenho lugar de fala para falar sobre periculosidade ou não do vírus, se está rolando pânico gratuito ou se tem motivo para pânico, se tem fake news ou não no meio da história aí toda com coronavírus. Não sou eu a pessoa para tratar de nada disso. Então, esses não são os pontos do vídeo. Também não são os pontos do vídeo se o Brasil está ou não está preparado para epidemias, pandemias ou quaisquer coisas que sejam, se estamos mais ou menos preparados que país X ou Y. Nada disso está na pauta. Sobre esse tipo de coisa, quem quer se informar mais sobre coronavírus em si, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos do Átila, daquele canal Nerdologia no YouTube, e tem o próprio canal dele também. Ele é biólogo, ele tem especialização, aí, trabalho de pesquisa com vírus. Então eu vou deixar alguns links na descrição de vídeos que sejam interessantes, onde ele explica em detalhes várias coisas. Tem um vídeo muito legal que ele gravou num outro canal, que é no canal Aviões e Músicas do Lito. Eles bateram um papo muito interessante sobre os riscos de contágio, de repente, de uma pessoa dentro de um avião, ou em locais para onde ela está viajando ou não. Então esses vídeos são muito mais completos do que qualquer coisa que eu poderia fazer sobre vírus em si. Quero deixar isso claro para que não tenha, loucuras nos comentários. Se é que vocês me entendem. A internet vocês sabem. Aí, o que eu gostaria de falar? Vamos falar dos impactos do coronavírus na fotografia e eu queria usar, estou aqui com meu roteirinho, 3 pontos específicos. Ponto 1, a disponibilidade e o preço dos equipamentos fotográficos, cinematográficos, videográficos. Então eu estou aqui com uma notícia que estava no Deep Review sobre a Canon, que estava temporariamente fechando 3 das suas fábricas. Eu vi 2 versões dessa notícia, uma que diziam 5 fábricas, outra diziam 3 fábricas. O Deep Review normalmente é uma fonte confiável de informação da parte de fotografia, então diz aqui que eles estavam temporariamente fechando 3 fábricas por conta do coronavírus. Existem 2 coisas que fazem um fabricante como esse fechar suas fábricas. Uma delas é o próprio risco de contágio, ou seja, muita gente trabalhando dentro de um espaço fechado e o potencial risco de contágio que isso leva e os potenciais prejuízos tanto para as pessoas quanto para a empresa. E uma outra coisa que leva a empresa ao fechamento das suas fábricas é a falta de peças que poderiam estar vindo do mercado chinês e com o fechamento, as quarentenas em quase todo o país, que é a China, em muitas cidades, com as quarentenas ali enfrentadas, muitas fábricas fecharam na China, muitas empresas atrasaram, fecharam, acabaram os estoques, e assim sendo, o fabricante pode ficar sem peças e com isso ter que interromper sua produção. Então eu vejo essas 2 razões para um fabricante interromper sua produção, e isso aconteceu com a Canon. Aí, vendo outras notícias na área, esses links que estão aqui estão todos na descrição do vídeo, tá bom? Então, para quem quiser dar uma lida. Aqui eu tenho um outro artigo que eu dei uma olhada, que é como o coronavírus estava afetando a indústria de tecnologia como um todo. Então, relata faltas ou atrasos de peças, atrasos de lançamentos de produtos, cancelamentos de lançamentos relacionados a Apple, Samsung, Microsoft, Tesla, Google, entre algumas outras
empresas aqui. Então você tem um conjunto de informações sobre atrasos, demoras, cancelamentos, entre outros, da ASUS também. Se a gente continua numa pesquisa na internet, a gente encontra, por exemplo, que PlayStation 5 e Xbox estão atrasados também. PlayStation leva a gente a falar da Sony. Se um dos principais negócios da Sony, que é o PlayStation, sofre atrasos por conta de coronavírus, as linhas Alpha da Sony, a linha de fotografia, a linha de smartphones, muito provavelmente, pelas mesmas razões, pode sofrer atrasos, diminuição de exportação, de entrega, de venda. O que tudo isso pode fazer? Porque, beleza, tá aqui toda essa informação, mas o que isso tudo pode fazer? Deixa eu deixar a tela do The Preview aqui. Um dos aspectos é assim, com a falta de equipamentos no mercado, lojistas vão vender os estoques que possuem. Conforme os itens vão ficando mais raros, a tendência é de aumento de preço, porque itens em falta, preços em alta. Ficou uma rima, né? Itens em falta, preços em alta. Não havia pensado, foi acidentalmente isso. Mas esse é um dos primeiros pontos. Também está havendo impactos do coronavírus no preço do dólar. Então, se a gente pensa no mercado brasileiro, preço do dólar e preço do petróleo estão sendo afetados. Então, fretes e importação são diretamente afetadas. O preço dos equipamentos no Brasil tende a subir. Já não é baixo, obviamente, já é bem alto aqui o preço e tende a subir. Assim, para fotógrafos e fotógrafas, cinegrafistas, seja porque faz isso por hobby ou por profissão, o nível de planejamento e preparo financeiro para a aquisição de equipamentos terá que ser maior e isso acontecerá por um bom tempo. Não é de um dia para o outro que esse tipo de situação vai se resolver. Assim, se você hoje tem um equipamento e esse equipamento te atende hoje, é coerente que você continue com ele e não faça muitas aventuras porque os equipamentos estão numa pressão de preços em alta. Se você quer trocar o seu equipamento ou precisa trocar o seu equipamento, tenta achar alguém que está vendendo coisas ainda que foram adquiridas com o valor do dólar mais baixo, ou seja, algum lojista, algum fabricante, alguém que esteja vendendo produtos que foram adquiridos antes desse problema todo e, consequentemente, estão num preço de venda mais camarada. Se não encontrar nenhuma dessas duas opções, ou seja, se não é possível para você esperar, e se não é possível para você ou não achou nada de um preço mais camarada porque foi adquirido num dólar, é um estoque sendo vendido, aí te resta o quê? Ter uma preparação financeira mais parruda para encarar um preço mais alto de equipamento. Esse seria o fator primeiro que eu pensei de impacto de coronavírus com relação ao mercado de fotografia, que afeta tanto a profissionais quanto a entusiastas, hobbyistas e assim por diante. Mas não é só isso. Um outro ponto que eu gostaria de tratar é a vulnerabilidade dos fotógrafos. Vulnerabilidade no sentido da saúde e depois no sentido de negócios. Vou deixar aqui o vídeo do Lito, do Aviões e Músicas, conversando com o Átila, porque eles têm um ponto nesse vídeo que é comentado, na verdade num outro vídeo do canal Aviões e Músicas, onde se fala que se tem alguém dentro de um avião que corre mais risco do que outras pessoas a ser infectado por alguém, comissários de bordo, porque eles lidam com todos os passageiros e assim se tem um ali infectado no meio, esse vai ter contato com o comissário e comissária de bordo. Vamos pensar no fotógrafo por um momento que lida com gente o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu fotografo shows, fotografo eventos corporativos, um monte de gente. Eu faço retratos, às vezes, de empresários e empresárias. Não faço ensaio, casamento, formatura, essas coisas, mas quem faz ensaio, casamento, formatura, essas coisas também está lidando com gente o tempo inteiro. Assim, fotógrafos e fotógrafas, cinegrafistas em geral, todo mundo que trabalha nesses mercados, lida com pessoas o tempo inteiro. Consequentemente, a nossa exposição ao risco é potencialmente mais alta do que de outras profissões, em que de repente a pessoa fique fechada no escritório dela o dia inteiro, só lidando com 2 ou 3 pessoas que são sempre as mesmas. Ou pessoa que trabalha sozinha. O fotógrafo, a fotógrafa, ele tem uma exposição a público muito maior. Aperta muitas mãos. Então o cuidado que você vai ter que ter é muito maior no sentido da parte lá de higiene, lavar a mão, álcool gel, não sei o quê.
Não tem motivo aí para pânico, você assiste os outros vídeos para se informar, tá? Mas isso tudo que eu estou falando vale para gripe. Você pode pegar uma gripe. Gripe a gente tem faz tempo. Mas a gente está exposto a gente, então se vier um surto de coronavírus para o Brasil, é o tipo de exposição que fotógrafos sofrem. E assim nós somos mais suscetíveis. Sendo mais suscetíveis, e se você pega uma doença que te inviabiliza profissionalmente por um certo prazo, você tem que ter o planejamento financeiro para suportar isso, você tem que ter seguro de saúde ou plano de saúde para as suas despesas médico-hospitalares que não serão baixas, e assim começa a pensar. Às vezes, tem gente que eu conheço que não tem plano de saúde e troca de câmera toda hora. É uma burrice fazer isso. Tenha plano de saúde e não troca tanto de câmera. Saiba priorizar investimentos importantes para a sua vida. Se você é fotógrafo e toma um tombo, quebra um braço, vai ficar sem trabalhar. Se você não tem condição de ter uma economia, uma grana sobrando para te sustentar esse tempo, você está lascado. Então, vai gastar com despesa hospitalar ainda? Né? Então tenha plano de saúde, seguro de saúde e assim por diante. Empresas seguradoras, planos de saúde, entrem em contato, patrocinem o canal. Olha aí, essa aqui foi de graça. Também não citei ninguém. Mas há uma vulnerabilidade de saúde atrelada à fotografia pelo contato humano constante que vamos ter. Tem uma outra vulnerabilidade que é a dos negócios. No mundo inteiro, quando você pega notícias aqui, tem uma outra que eu peguei só Google, vendo aqui cancelamento de eventos, e uma matéria aqui do New York Times sobre o coronavírus com listas de cancelamentos de eventos. No meio dessa matéria aqui, por exemplo, eu acompanho o esporte que é o tênis, porque eu jogava quando era moleque, meu pai jogava, e então eu acompanho torneios até hoje de tênis. Um torneio importante é um torneio chamado Indian Wells, nos Estados Unidos, que é um torneio milionário, vai muito dinheiro naquilo. São jogadores topo de nível, com prêmios topo de nível, então é milhões e mais milhões de dólares envolvidos. Esse torneio foi cancelado. Ele era para ser esses dias agora aqui. Então a gente tem inúmeros cancelamentos de coisas que aconteceram na China, inúmeros cancelamentos de coisas no Japão. Ainda está sob risco de cancelamento dos Jogos Olímpicos no Japão. Inúmeros cancelamentos nos Estados Unidos. A Itália está de quarentena no momento em que eu gravo esse vídeo. Então tudo que é evento público na Itália está cancelado. Missa de igreja, tudo está cancelado. Consequentemente, imagina para os fotógrafos de casamento, esses eventos estão sendo cancelados. Imagina para quem faz fotografia corporativa, de evento de empresa, está tudo cancelado. Congressos, shows, cancelamentos. Eu acompanho inúmeras bandas, várias cancelando turnês. Assim sendo, o trabalho dos fotógrafos está se tornando um pouco mais escasso do que já era, um pouco mais raro do que já era, porque inúmeras fontes de renda que fotógrafos têm junto ao mercado de eventos estão sofrendo reduções. Não é o caso do Brasil ainda, mas isso está afetando variados mercados. E as apostas do que eu já vi de especialistas no tema variados é de que cedo ou tarde um surto desse vai chegar no Brasil. Não deve demorar muito, a gente já tem casos aqui. Para ter um surto, grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, com muita população, muito ajuntamento de gente, né? Belo Horizonte, toda cidade cheia de gente aí. Então, entre outras capitais brasileiras, todas as capitais brasileiras são cidades bastante grandes. Se a gente comparar com o padrão de tamanho de cidades europeias, as menores capitais do Brasil são cidades grandes na Europa. Assim sendo, vamos provavelmente lidar com um tipo de surto ou coisa parecida aqui no Brasil. E teremos cancelamento de eventos, cancelamento de casamentos, cancelamento de congresso, cancelamento de show, cancelamento de um monte de coisa. E eu volto ao planejamento financeiro e às fontes de renda dos fotógrafos. Você vê que isso está pautando boa parte do vídeo. Por quê? Porque o coronavírus, mais do que matar a gente, porque não mata muita gente, mas ele está causando um impacto financeiro gigantesco no mundo. Imagina o prejuízo lá que a Canon vai ter fechando 3 a 5 fábricas. Imagina o prejuízo que a Sony tem não conseguindo lançar o Xbox na data que planejou. Então imagina o prejuízo que você vai ter não conseguindo clicar, o congresso que você ia clicar, o show que você ia clicar, o casamento que você ia clicar. Tem economia no banco? Tem um dinheirinho guardado?
vai precisar dele, porque vai diminuir o volume de trabalho, vai haver impacto na sua atividade comercial e assim você vai queimar economias. É bom que você tenha economias. Se você é a pessoa que vive no crédito, vive no empréstimo, vive sem um lastro próprio de dinheiro, sua situação financeira tende a ficar mais complicada. Não é hora de trocar equipamento, no seu caso, ainda mais parcelado. Esses são pensamentos. Tem mais alguma coisa? Uma coisa que eu pensei especificamente, evento fotográfico, gente, evento fotográfico é uma coisa especialmente não higiênica. Vamos pensar, sabe feira de fotografia? Você aí que já foi numa feira de fotografia, para pensar. De repente aquele fabricante, a Canon, a Nikon, bota lá aquelas câmeras caras com as lentes mais caras. Todo mundo quer ver isso. Todo mundo que nunca enfiou o olho numa câmera mirrorless, porque tem a DSLR, vai lá na feira de negócios, vê uma mirrorless e enfia o olho na câmera. Quantas pessoas pondo a mão em equipamentos? Mãos essas que você não sabe se essas pessoas lavaram ou não, quando você com a sua mão vai lá pôr a mão numa câmera. Quantas pessoas com sei lá quantos problemas... Pessoal, não quer coronavírus nem gripe, mas tem gente que tem fungo de sobrancelha, vai lá e mete o olho na câmera. Sabe essas coisas? Evento de fotografia não é muito higiênico quando a gente para pensar nisso, porque é como se fosse, dizem que celular da gente, o smartphone, ele é tão sujo quanto uma tampa de vaso sanitário. Ali a gente tem centenas de câmeras e acessórios e flashes, todos eles 10 milhões de vezes mais sujos que isso, porque é um monte de gente pondo a mão nas coisas todas. Eu não sei se feiras de negócios da área fotográfica acontecerão no Brasil em breve, porque a gente não sabe se a gente vai ou não vai ter um surto aqui, quanto tempo demora, como é que vai ser. E se a gente vai sofrer os tipos de quarentenas, cancelamentos de eventos que outros países estão sofrendo. Então a China trancou tudo, o Japão trancou tudo, Itália trancou tudo. O presidente da França disse que é inevitável que aconteça na França. Então, daqui a pouco chega em Portugal, que tem um fluxo de turista enorme para o Brasil. Vamos pensar, os meus amigos portugueses que acompanham o canal, a situação está batendo na porta de vocês, então se tem já alguma coisa, tem alguma informação, coloca aí nos comentários como é que está a situação em Portugal no momento, se já tem medidas sendo tomadas ou não. Eu não vi notícias de imediato sobre Portugal, então galera de Portugal que acompanha o canal, joga aí nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia sobre esse assunto. Então, seja porque os equipamentos podem ficar mais caros ou menos disponíveis, seja porque teremos menos trabalho para fazer, seja porque estamos mais suscetíveis a contágio porque lidamos com gente o tempo inteiro. Todas essas questões relacionam um tipo de epidemia ou pandemia como essa do coronavírus ao mercado fotográfico e irão impactar nas nossas atividades de várias formas. Quem tem fotografia só por hobby, vai viajar, às vezes está tendo que rever os planos de viagem, porque o lugar para onde ia está em quarentena. Quantos turistas vão para a Itália? Minha lua de mel, eu e a Cris, a gente foi para a Itália. Então, hoje seria impossível fazer isso. Então, como é que fica, né, essa coisa toda? Eu quis trazer esse tema porque eu não vi ainda nos youtubers brasileiros aqui o debate sobre isso, preocupações sobre isso, pensamentos sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito formada a esse respeito, eu estou lendo, pesquisando e me informando. E aí eu queria que você participasse colocando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desses impactos. Necessariamente estamos falando de fotografia neste canal, vídeo neste canal, tá? Não estamos falando de política, não estamos falando de... Se você é biólogo, se você é infectologista, se você é médico e quiser falar de vírus, bora lá. Tua opinião, você tem lugar de fala para falar, então joga aí, vamos adicionar ao tema. Agora, todo mundo que não é da área, vamos nos ater às partes que a gente minimamente entende, que é o nosso trabalho, a fotografia, o vídeo e assim por diante. Como é que você acha que vai ser? Será que tem algum risco dos eventos fotográficos que estão planejados para os próximos meses aqui no Brasil? Será que tem o risco de algum ser cancelado? O que será que vai ser? Coloca aí a sua opinião nos comentários e lembre-se que no caso dessas maluquices todas, gente, curso online você faz em casa, hein? Eu sei, foi horrível essa, mas tem meu curso online de composição em fotografia, a chamada acontece imediatamente após eu parar de falar. Essa foi horrível. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência e gostaria de convidar você a participar do meu curso online sobre composição em fotografia.
e falaremos também da história da arte. Vamos trazer muitos exemplos dos clássicos da pintura e de como portar estes exemplos para dentro da nossa fotografia, em termos de composição, uso de luz e sombra, harmonia de cores e muito mais. Os conceitos que nós vamos conversar neste curso são independentes se você usa a fotografia como sua profissão ou se é um hobby para você. Inclusive, se você fotografa com seu smartphone, com uma câmera compacta ou com uma câmera profissional DSLR ou mirrorless, porque os conceitos de composição podem ser aproveitados por todo mundo. As informações sobre como adquirir este curso estão na descrição deste vídeo. A gente se vê nas aulas. Até mais!